Olá! Estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola e hoje vamos falar sobre o papel do professor na gestão democrática, da sua participação e atuação nas decisões sobre a escola. Para conversar com a gente, nós convidamos as professoras Silvana Martins Gama, do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, da Universidade Federal de São Carlos, que também é conselheira do CNE, Conselho Nacional de Educação, e Luísa Helena Silva Christov, do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista. Mas antes dessa conversa, a gente vai conhecer uma experiência em Araxá, Minas Gerais. A Escola Estadual Loren Rios está investindo muito na interação e na capacitação dos professores. O Fazendo Escola foi ver quais são os resultados dessa proposta. Confira. A gestão democrática, ao abrir o espaço escolar para os seus atores, traz um olhar de respeito a cada um, promovendo uma série de mudanças e atitudes de valorização e reconhecimento social. Eu sempre digo, estou passando por aqui, eu acho que tem que deixar alguma coisa, não vale a pena só passar por passar, né? Tem que deixar algo. Quando nós entramos em sala, nós, professores de História, temos uma busca incessante de diagnosticar qual é a necessidade daquele aluno no tocante à formação da cidadania. O que eu tento sempre passar para os meus alunos, principalmente assim, na hora da aula de língua portuguesa, assim, quando a gente está trabalhando texto, eu tento sempre levá-los a refletir sobre a sua posição como cidadão dentro da sociedade, o que ele pode estar fazendo para tentar melhorar. Nós estamos reunidos aqui para verificarmos como que nós estamos desenvolvendo o nosso projeto Passo pela Passo. Na área de física, nós também estamos no processo inicial de montagem do projeto. Por exemplo, alguns gráficos, né, vendo como que está aumentando o consumo de drogas, principalmente entre crianças entre 11 e 14 anos. A participação do professor numa gestão democrática é muito importante porque ele tem plena autonomia para poder desenvolver as suas atividades. E tem o apoio, tem a retaguarda para poder dar aquele apoio que ele necessita. Quem sai lucrando com isso são os alunos. O projeto, para ser trabalhado, tem que ter união de equipe, tem que ser coletivo mesmo, então não existe individualismo. O projeto, assim, ele elabora com os alunos e passa para todos os professores na hora da reunião, então é aquela troca, né, de experiência. Ele não pode ficar engavetado, ou não pode ficar só com o professor, não funciona, não pode ser partir do professor, tem que partir da vontade dos alunos também. Você quase não vê nenhum professor assim que trabalha sozinho mais, de jeito nenhum. Dá ideia, já chama o colega, eles mesmos já vão bolando. E eu já fico mais tranquila, a equipe pedagógica já fica mais sossegada, porque eles já sabem caminhar sozinhos. Sobre como que nós vamos avaliar, trabalhando com a interdisciplinariedade. Eu acho que essencialmente pela participação. O aluno hoje tem medo de escrever. Ele fala, eu não dou conta, eu não consigo, e não escreve. É uma forma diferente de trabalhar a matemática. Muitos acham que a matemática é só aquela parte teórica, muito número, muita coisa, E realmente não, também que é a prática. Então, dentro da nossa matéria, que é a radioatividade, nós vamos trabalhar o projeto PASS. A interdisciplinaridade tem que ser feita sempre. Então, muitas vezes, por exemplo, no outro projeto que nós desenvolvemos aqui, da Paz pela Paz, quem está me ajudando muito é a professora de História. Quer dizer, ela está trabalhando os valores em sala de aula. O outro que a gente também está desenvolvendo, eu estou desenvolvendo com professor de espanhol, que é de concentração, para aumentar a concentração em sala de aula e elas poderem estudar melhor, melhorar as notas e tudo mais. A maioria dos professores já estão se adaptando, que é uma forma de mudança para eles. Igual eu falei, é uma diferença nossa com a deles. Então eles já estão se adaptando e praticamente todos já aderiram ao projeto.
Uma proposta democrática e participativa coloca o papel dos professores na ação de pensar e organizar o trabalho escolar, identificando temas e assuntos que merecem ser discutidos no interior da escola. Trabalhar numa escola democrática, para mim, foi muito bom, porque a gente tem o apoio tanto da direção como dos colegas. Cada professor, dentro da sua disciplina, do seu conteúdo, né, integra com o outro, e isso vai formando uma rede na qual o aluno envolve o aluno de uma tal maneira que ele acaba saindo daqui com uma formação completa, né, que engloba todos os conteúdos, inclusive até a parte formativa dele, do ser humano. A minha cidadania era em 1 ano e meio. Esses 2 anos que eles verificaram que tinha que estudar o básico mais durante 1 ano, não só meio, né? E o EJA, os alunos que entraram agora já apaixonaram, no início sentiram assim, uma restrição. Estudam à noite, cansado, não tem tanto disponibilidade para fazer trabalho. Então a gente preocupa muito com isso. A gente tentar utilizar o que eles fazem, né, lá fora, a gente buscar aqui, dentro da realidade deles, porque de repente você está falando uma coisa que está muito longe deles, então a gente tem que procurar essa vivência deles. Eu já tinha 7 anos que eu tinha parado de estudar. O EJA passa para a gente a confiança assim, da gente querer progredir, quem sabe até cursar uma faculdade, né? Porque os professores já ajudam demais a gente a pensar no futuro. A minha participação é no colegial. A gente tem amizade com todos eles. O professorado da escola é muito amigo. A gente sente essa amizade deles conosco do colegiado. Meu filho, principalmente, ele conversa muito com os professores e tira muitas dúvidas. E eu creio que, como o meu faz isso, os outros também fazem. Então, o professorado é muito aberto para o diálogo. Falta vitamina e o beijo acontece porque falta vitamina D. Todo início de ano nós trabalhamos com os professores, né, de acordo com a necessidade deles. Eles mesmos questionam, eles mesmos pedem. Então, esse ano, por exemplo, nós iniciamos o ano fazendo uma capacitação sobre avaliação contínua. Um incansável aprendizado. O professor que assume essa postura se descobre sempre como aluno. Na escola Loren Rios Feres, uma psicóloga ensina e discute. Ensina a olhar, a descobrir algo mais sobre si mesmo e sobre os alunos. Discute a autoestima do professor e a relação de quem ensina com quem aprende. Gostaria que cada um apontasse o seu ponto forte como professor. Eu me considero uma pessoa muito solidária, paciência, persistente, observadora, dedicação, criativa. Para a gente trabalhar com os jovens, a gente tem que procurar sempre uma forma que desperte o interesse deles. A gente tem que procurar métodos que levem o aluno a se interessar pelo conteúdo que você está dando. Então, de repente, você vê um noticiário, uma notícia que você pode encaixar dentro do seu conteúdo, você fala, aborda aquele aspecto. Então, o jovem de hoje, ele quer, às vezes, trabalhar com muito tema atual. Tivemos essa capacitação no início do ano. Tivemos um psicólogo também, 8 horas de trabalho com os professores, com a autoestima. E o ano passado foi trabalhado durante o ano todo o CIAP, que é um projeto do governo estadual, no qual a capacitação dos professores à distância tem que estar fortalecido para muitas transformações, porque a tecnologia está aí, né? Então a gente não pode ficar para trás. Capacitação. Né? Uma capacitação, mas ele tem que se sentir fortalecido para isso. Ele não pode sentir que ele é culpado de nada, de fracasso.
Um dos grandes desafios não é só formar um professor que domine o conteúdo, mas a metodologia que acolha e possibilite um maior aproveitamento desses alunos que, com o processo de democratização da educação, passaram a constituir uma parcela considerável da clientela da escola pública. Hoje, nós podemos ter nas escolas experiências inovadoras em que os professores se sentem e podem se sentir protagonistas. Ou seja, você não vai estar ensinando o seu estudante a marcar cruzinha dentro de respostas previsíveis. Você pode criar, fazer do ato pedagógico um ato de criação e fazer do ato pedagógico uma atividade de crítica e de emancipação. A escola ideal é aquela que professores, diretores, alunos e pais caminham juntos. Assim vai acontecer uma educação boa, uma educação que prepara o aluno para a vida. Uma relação próxima, diária, uma convivência de desafios e diversidade de situações. O professor está tão perto do aluno que pode identificar sua realidade. Ao abraçar o professor na gestão, ganha-se uma visão mais íntima das necessidades da escola e de seus alunos. Se você tem vontade de ensinar, se você tem vontade de fazer com que aquela pessoa que está ali na sua mão, que depende de você, cresça, então, verdadeiramente, você vai ser um professor. Para mim é a parte de lidar com o ser humano, lidar com o aluno, no modo geral, que é o desafio. E um desafio gostoso, interessante, que é essa parte é a mais interessante, de ver ele crescer. Eu, como agente, como formador, eu vou resgatar a autoestima desse aluno suburbano, de baixada, excluído socialmente, e incluí-lo na sociedade. Então eles vão fazer uma prova com as mesmas questões de vestibular. E no momento que o aluno começa a responder essas questões, ele começa a ter autoestima elevada e ele percebe que ele é capaz. Se ele chegou aqui sonhando em ser pedreiro, eu tenho a obrigação de fazer com que ele saia daqui sonhando em ser engenheiro. E quero encontrá-lo amanhã, daqui a 10, 15 anos, quero abraçar esse aluno e perceber que eu fui agente dessa mudança. Senão, eu não tenho nenhum outro motivo para ser professor. Pensar, organizar, criar, qual será o papel do professor. Professora Petrolina, queria que a senhora fizesse uma avaliação dessa experiência da Escola de Araxá que nós acabamos de assistir. O vídeo nos mostra a força do professor e a força do trabalho conjunto. É claro, é um vídeo curto, ele mostra essa força se refletindo na sala de aula. Mas ele faz com que a gente anteveja que há um projeto de escola, mais do que unicamente um trabalho conjunto, que está sendo construído. Daí a importância, quer dizer, o papel do professor hoje é participar de um trabalho conjunto, que é político-pedagógico. Inclusive a professora comenta, não é, que não se trabalha mais sozinho, né? O professor trabalha em conjunto. Queria que a senhora fizesse uma avaliação, professora Luísa. Então, o vídeo é interessante porque ele enfatiza isso, né, a importância desse encontro na escola, e nós poderíamos, a partir dele, perguntar quais as condições para a gente conquistar isso, né? Como é que a gente tem aí visto pelo país, como é que a gente também vive na nossa experiência essa construção, né? Eu acho que as escolas que tiverem acesso, estiverem assistindo, acho que essa é uma boa pergunta, né? Um encontro importante, como lembra a Petrolina, mas podemos sair, temos várias perguntas que acho que a gente pode estar explorando, né? Sem dúvida vamos estar explorando. Agora, essa escola em Araxá mostra que é possível promover essas mudanças que passam pela democratização do trabalho do professor, da direção, mas especialmente do professor.